Paz do Senhor a todos, boa noite. Mais uma noite de vitória qual o Senhor tem dado para nós. E nós vamos aqui estar adorando ao Senhor um hino da harpa cristã. Eu quero convidar a diaconisa Kelly para cantar esse hino. Amém, Kelly? Vamos louvar o hino de número 8. Sua música parcial está louvando o hino de número 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só.
Deus. Nós vamos fazer a leitura oficial de um versículo somente, livro de Isaías 43, verso 13. Isaías 43, verso 13. Eu vou convidar para estar aqui fazendo essa leitura, irmão Daniel Ferreira. Eu vou tiçar ele aqui um pouquinho. Quero indagar ele aqui um pouquinho hoje. Perguntar ele um pouco. Glória a Deus. Até que o irmão Daniel vai chegando por aqui. Eu quero falar com você. Logo, logo, a nossa web rádio está chegando na sua casa, está chegando no seu celular. Nós vamos ter músicas, adoração e palavra o dia todo. Isso, na verdade, é um propósito de Deus, de fé, que Deus está proporcionando para nós. Deus está proporcionando para nós, para o nosso ministério, pela fé. Pastor, quanto isso até agora tem custado? Quanto isso tem saído dos caixas da igreja do Senhor? Irmão, é uma obra de fé. É um verdadeiro milagre. E eu conto com você, tá? Milagre não se explica. Eu quero convidar você para ser um braço forte desse ministério também. Eu vou convidar o irmão Daniel para já se assentar aqui. Que hoje eu preciso dele aqui. Eu vou forçar ele até perguntar respostas, certo? Embora, confesso para os irmãos que não foi programado, por isso que eu gosto, quando é uma coisa programada, né? Quando é um negócio programado, fica aquele negócio de mecânico, né? Eu quero deixar o irmão Daniel mesmo. Quero fazer algumas perguntas para ele hoje. O versículo é melhor, irmão, ler do 11 ao 13. Isaías 43, versículo 11. Perdão, versículo 10, gente. Versículo 10. Isaías capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creias e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu o salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aí, lê a parte A do versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. De novo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Amém? Pode estar orando? Meu Deus amado, Pai eterno, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, te agradecemos, meu Pai, por mais uma oportunidade de poder estar em Tua presença, Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, nos capacitar para podermos entender e compreender a Tua palavra, meu Pai eterno. Que o Senhor venha, meu Pai, nos ajudar, meu Pai, a fazer o Teu querer, a Tua vontade, meu Deus amado. Abra as nossas mentes, o nosso coração, meu Pai, para que a Sua palavra esteja, meu Pai, não só na nossa mente, mas em nosso coração, Senhor Jesus. Para que a gente não venha errar e não venha pecar, meu Pai eterno. É o que eu quero te pedir, Senhor Jesus, e te agradecer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, glória a Deus. Eu quero convidar você para meditar um pouco comigo. Antes que houvesse dia, eu sou. Sobre quem nós estamos falando, irmão Daniel? Sobre Deus. Sobre Deus. Então, antes de tudo existir, Ele é. Ou em outras palavras, quando Ele já era, Ele já existia. No capítulo 3, verso 14 de Gênesis, faça favor, dá uma corridinha até lá. Glória a Deus. 3 e 14. Gênesis 3, 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo, sobre todos os animais. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu acho que eu me... Tá bom. Glória a Deus. Vamos para frente um pouquinho. Vamos para o início da Bíblia. Gênesis 1, versículo 1. 1. No início criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. No início criou Deus os céus E a e a terra. Primeira coisa que nós precisamos entender é que antes que houvesse tudo, Deus já existia. Nós estudamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Na outra matéria, nós estudamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando eu entendo isso, que a Bíblia é a palavra de Deus, primeira coisa que eu preciso saber, quem é esse Deus? Então, eu poderia falar na linguagem da etimologia, da teologia. Quem é Deus? Na teologia, você vai aprender que Theos significa Deus. E logia, né? Que vem do estudos, que vem da palavra logos, que significa também estudo ou tratado, né? Então, a teologia, podemos dizer que é o estudo de Deus. Então, todas as vezes que nós queremos aprender sobre Deus, nós estamos fazendo uma teologia na linguagem grega. Mas nós, como somos simples e somos brasileiros, às vezes nós queremos enfeitar muita peteca, nós vamos falar da nossa linguagem mesmo, nós vamos estudar um pouquinho sobre Deus, da forma... E é bem verdade que Deus é um fato real, é algo real, incontestável. Não tem como contestar a veracidade de Deus. Porém, amado irmão, amada irmã, ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia, que é a biblioteca de vários livros que nós estudamos, de Gênesis, Apocalipse, nada mais é, viu? A preocupação da palavra de Deus é mostrar quem é esse Deus. Viu? Então, a eficácia da palavra é mostrar. Nós lemos aí três versículos. O versículo de Isaías falou que antes que houvesse dia,
sou. Então, olha, não havia nem dia ainda, ele já existia. E aonde é que está relatado isso? Aonde é que está fortalecido isso? Aonde é que ficou para a memória disso? Onde que eu tenho certeza? Como que eu sei que ele é? Porque a Bíblia relata. A Bíblia é a palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, o irmão Daniel leu, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes que houvesse dia, Deus é. Deus é Deus. Ele está falando, olha, antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou Deus. Antes que houvesse dia, ele já era Deus. Porém, nós gostamos de fazer algumas ilustrações. E nós passamos a ilustração que um dia Deus percebe que precisava criar algo novo. Ele percebe que precisava criar algo novo, certo? E algo novo que ele cria os céus e cria a terra. Porque ele é soberano. Vamos olhar aqui para nós, ele certamente observou, vou fazer algo para me adorar. Então, vou fazer os céus. O que tem nos céus? Irmão Daniel, não é aula ainda desta, mas o que o senhor descreve no céu? Hoje, a gente pode dizer que os animais, aves. Estou falando do céu. Aí, porém, hoje, a gente Sim. observa isso. Mas quando a gente vai falar da criação, Céus e a terra. a gente observa que os céus e a terra, ambos foram criados também para glorificar Deus. Percebe aí que, no versículo 1, percebe aí que ele não escreve céu. Ele escreve céus. Então, abre aqui a mente comigo, por favor. Quem Deus faz primeiro? Os anjos ou a terra? Os anjos. Os anjos, por quê? Eles habitavam nos céus. Se eles habitam no céu. Arcanjo, Deus fez primeiro ou depois da terra? Primeiro. Os anciões, né? Que era para adorar, foi primeiro ou foi depois da terra? Foi primeiro que a terra. Então tá lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, imagine comigo que a mansão que nós vamos morar lá, certo? Foram feitos primeiro que a terra. Certo? Então Deus cria os céus e cria a terra. E é bem verdade que então nós precisamos entender que esta personalidade ou essa personagem da Bíblia, relatada na Bíblia, então esse Deus aparece na Bíblia de primeiro impacto. Como que ele aparece aí? De primeiro impacto. Você me ajude aí. Responde a sua pergunta. Irmão Edivaldo, irmão José, que está presente comigo, me ajudando aqui na live. Deus em primeiro momento. Como ele aparece? Ele aparece um Deus de braço cruzado, ou você vê um Deus criando? Parece um criador. Ah, sim. Aparece um Deus, então, que basicamente como uma personagem criadora. Sim ou não? Então aí, só que há de convir comigo que esse Deus aparece como uma personagem criadora, mas não uma personagem criadora, vamos falar assim, de pequena instância.
mas uma personagem criadora com qual o tamanho do seu poder? Olhando para os nossos âmbitos, nós observamos que essa personagem de Deus, ela aparece como um Deus todo-poderoso. Ele aparece um Deus criando a terra, criando os céus, formando tudo. E nós vamos aqui percorrer aqui alguma coisa. E o que eu quero indagar com você nesta noite? Quem é Deus? O que a Bíblia diz sobre Deus? O que a sociedade diz sobre Deus ou pensa sobre Deus? E os cientistas? O que eles pensam sobre Deus? E os ateus? Ateus? O que eles dizem sobre Deus? Agora, fica uma pergunta para mim e para você: qual a prova que Deus existe? Qual a prova que Deus existe? Então, a Bíblia, na verdade, ele é o canal que é o documento escrito que nos mostra a sua existência, ou seja, os seus feitos. Então a Bíblia, ela revela os feitos de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a base para nós crermos em Deus. É bem verdade, irmão Daniel, que se eu perguntar para cada, vou falar hall ou área de religiosos, qual que fica melhor a palavra? Ou segmentos religiosos, melhor. Cada segmentos religiosos, ele vai ter Deus de acordo com a sua cultura. Uma coisa é certa, que cada um crê, a maioria crê numa existência de um ser maior, que rege todo o universo. Se nós perguntarmos para, seja o católico, seja o espírita, seja religiões indianas, né, da Índia, de outros países muçulmanos, vai falando aí, me ajuda aí vocês. Aqui nós estamos com quase, deixa eu ver uma plateia aqui de quase 4 pessoas. Glória a Deus. Então, cada um tinha um Deus, um segue Alá, certo? Diante da sua cultura, né? Cada um segue um de uma forma. Tem gente que observa um gesso, uma madeira, ele adora ele como o seu Deus e como poderoso ainda, certo? Porém, se você perceber, eles creem como um Deus menor, porque existe um Deus maior, né? Ele crê como um Deus menor, e deuses de letra minúscula. Porém, a Bíblia, quando vai falar sobre Deus, esse Deus é descrito com letra maiúscula, com autoridade maiúscula, ou com uma autoridade sem igual. E a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então vem para cá.
passageiro. E cheio de passageiro também, né? Ela é passageiro. Por que é passageiro? A sustentabilidade dela é enquanto durar. O que pode sustentar ela? Que é o petróleo lá, energia elétricas, é o que é o combustível, né? Tem que estar tudo dosado nos seus devidos lugares. Aí você olha para cima e enxerga o sol lá em cima. E quem faz ele estar lá em cima? Todos os dias ele aparecer lá. Entendeu? E ele fazer o seu curso natural. Embora a terra. Mas mesmo assim, que seja a terra, que seja o sol, quem é que ampara a terra? Por exemplo, vamos falar da terra. Vamos falar da terra. Quando nós estudamos lá na escola, a professora leva um globo lá, e existe um negócio aqui segurando. Sim ou não? Mas aquele eixo, tem um braço assim segurando. Não é assim? É assim, né? Lá na escola? É? Tem um eixo imaginário, né? Existe aquele eixo. Os professores, esse eixo que segura lá, existe ele lá segurando a Terra no universo? Não, aquele eixo, na verdade, o homem cria aquele eixo para segurar o globo, porque ele não consegue segurar o globo, viu? No nada. Então, há convicção comigo, que até para a Terra estar onde está, ela depende de uma sustentabilidade, sim ou não? Sim. Falar, mas não existe Deus. E quem é que está segurando então o globo terrestre? Quem está amparando o globo terrestre? Certo? É o poder da mente. Né? É o poder da mente, o poder da mão, o poder do braço, o poder do pé. Irmão, estou mostrando aqui um dizer bem simples. Que para começar então, no princípio, criou Deus os céus, aí colocou nos céus sol, lua, estrelas. Sim ou não? Aí Deus criou os céus, então criou, no princípio Deus criou os céus, depois de ter criado os céus, criou o quê? A terra. Então, através da sustentabilidade do céu, Deus cria a terra. Deus cria a terra e, de início, eu estava lendo uma Bíblia, irmão Daniel. Que ela foi escrita em 1961. 1961. E ela é católica, a Bíblia. E ela está assim. No princípio criou Deus os céus e a terra, tal. E a terra era sem forma e vazia. Aí daqui a pouco ele fala assim, ó. E o sopro de Deus estava sobre as águas. O sopro de Deus estava sobre as águas. Mais adiante, ele vai falar assim: façais. Como que é? Vocês que são bons de Bíblia aí no capítulo 1, vai aí. Eu quero chamar vocês para... Vai lá. Não haja, irmão. Capítulo 1. Haja. Olha aí o haja. Primeiro haja, irmão Daniel. Haja luz. Haja luz.
Só que nessa versão, irmão Almir, está lá assim: faça luz. Nessa versão de 1961, faça luz. Então, você percebe aí que a primeira coisa que Deus faz, então, faça luz. E hoje, quem é a nossa luz? Aqui na Terra. Então, Deus faz quem? Sol, a lua, certo? E as estrelas. É isso mesmo? Estou certo? Então, faça luz. Em outra versão, nessas antigas ainda, eu observei que está assim: façais luz, que é uma ordenança. É uma ordenança. Então, há alguém trabalhando para este que rege tudo. Seja ele anjos, seja ele da linhagem angelicais, que entra arcanjo, querubins, serafins, ancião, tal, ou seja ele a própria matéria ou universo, porque este Deus, ele ordena até o universo. Então, há de convir comigo que este Deus é aquele que domina, viu? Mesmo sem ter um eixo lá, sem ter nada que alguém, o cientista, enxerga, o globo terrestre está lá. Todos os outros planetas também. A Lua, o Sol. Falar de Sol, quer ver que coisa magnificante é o Sol. Porque ele esquenta todo dia e não perde o seu calor, né? Você percebe isso? Oi? É dominante. O mesmo sol que esquenta dá vapor, produz a água, e o mesmo sol dá a luz à lua de noite. Olha lá. Não tem luz própria. O irmão Almir está falando que o Sol é o dominante. Ele é o que esquenta, dá o vapor, viu? Então dá o vapor, se deu o vapor, forma as nuvens, certo? Formou as nuvens, e é ele mesmo que muitas das horas esquenta muito ali, né? Não é assim, ó, que a nuvem é formada de partículas de águas ali e tal. Eu estou falando isso, embora não estamos em aula científica, nem aula de ciência. Eu estou falando sobre Deus. Quem é que dá esta estrutura para que isso aconteça? A participação nossa aqui falou que é dominante. Dá luz para a lua, porque a lua não tem luz própria. Reflete a luz da lua, certo? E clareia a noite para nós. Agora eu te pergunto: aonde está a combustão do Sol? Ou onde está a sustentabilidade do Sol? Ou a autossustentabilidade que todo mundo hoje, no mundo moderno, nós queremos ser de um mundo sustentável, não é isso? E não há sustentabilidade sem Deus, irmão. A sustentabilidade de todo o universo está baseado em um ser criador, não só ser criador, mas também ser um ser dominador. Dominador, o que é dominador? Que domina todas as áreas. Domina o universo, o ecossistema que fala, é isso mesmo? Que domina a terra, domina nós, irmão, nos dá direção, sustenta. Nós observando aí na linhagem animal,
na linhagem animal. O animal não planta, viu? A ave não planta, certo? Entre aspas, né? Planta, é isso que eu ia falar, entre aspas, mas ela não está preocupada em plantar para colher. Mas quem domina isso? Deus. Eu acho que eu estava com uma das minhas filhas um dia e eu falei sobre uma pombinha. E estava, não sei se era a minha filha, mas era possivelmente a Quero. E daqui a pouco veio uma pessoa, deixou cair um pão. Deixou cair um pão. Eu falei, você quer ver uma coisa? Que Deus é tão bom que sustenta até da pombinha. Só que o pão era grande. Daqui a pouco veio um carro. Veio o carro, estraçalhou o pão. Daqui a pouco a pombinha está ali comendo os farelinhos. Daqui a pouco ela voa, e daqui a pouco ela voa e volta com mais. E volta mais pombinha com ela. Quem é que fez o pão cair ali? Quem é o dominador que trata das pombinhas, que seja das pombinhas, que é um ser, muitas das vezes por nós achamos que não tem validade nenhuma? Irmão, se Deus não tivesse um negócio, esse mundo, que é a qual você está achando que é um caos, esse mundo já não era, porque é Deus que sustenta o universo. Na criação do homem, Deus vai levantando o pó da terra lá, e o que Deus sopra na narina do homem? O fôlego de vida. Esse ar que nós respiramos, o fôlego que nós temos hoje, ele é sustentado por quem? Por Deus. Esses dias eu falei, uma pessoa falou assim para mim, diz nisso assim, eu quero me estralar. Eu quero que você me prova com alguma coisa real que Deus é existente, presente. E eu preciso desse Deus. Eu falei, olha, eu não sou muito de mostrar em fatos real, mas já que você me pediu, você não precisa de Deus. Ele falou assim, na minha visão eu acho que eu não preciso de Deus. Eu falei, então, não deixa o fôlego de vida que Ele te deu continuar. Então faz isso, ó. Não deixa a existência dele entrar para dentro de você. Se o fôlego de vida, ou seja, se nós não respirarmos o ar que Deus nos deu, certo? Certamente nós não estaríamos seguros. Tudo isso que eu estou nesse diálogo com você hoje é para falar sobre a existência que seja de um ser supremo. Podemos usar essa expressão? Um ser supremo que denomina Deus. Deus o que, irmão? Deus criador, Deus dominador. Nós vamos ver base disso, quer ver? Vou pedir ajuda do irmão Daniel. Deixa eu ver aqui. Você vê que até o relojoeiro, Deus dá sabedoria para ele. Até o relojoeiro. Viu? Eu vou pedir para o Daniel aqui. Deixa eu ver se é nesse aqui que eu vou pedir para ele. Deixa eu ver. É aqui. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Não é essa. Eu pensei que era aqui nessa aqui, mas não era o que eu quero. Eu vou deixar essa. Mas é fácil. Nós, de nomes assim,
Tá aqui. Tá aqui. É aqui, ó. Vê alguns nomes aí. Alguns nomes sugeridos aí. Como está escrito aqui? Lê essa primeira estrofe aí. Deus recebeu ainda outros nomes, de acordo com a sua manifestação no Antigo Testamento. Lê. Lê o que você entende. Jeová Shalom, em hebreu, Jeová é a paz, Juízes 6:24. Jeová Jireh, em hebreus, Jeová proverá, Gênesis 22:14. Jeová Chamã, hebreu, Jeová está ali, Ezequiel 48:35. Jeová Raá, Jeová é o meu pastor, Salmos 23:1. Jeová Rafá, Jeová que te sara, Êxodo 15:26. Jeová Nissi, Jeová é minha bandeira, Êxodo 17:15. Jeová Sabrote, Jeová dos exércitos, 1 Samuel 1:3. Então tá bom. São vários nomes denominados que o homem foi revelado ao homem, um como a paz, outro como a justiça, porque foi revelado daquela forma. Porém, em Gênesis, ele aparece lá como um Deus Criador. E o que eu quero falar sobre esse Deus Criador? É bem verdade que no grego, a palavra criar, ela vem de bará. Mas para nós é criar mesmo, viu, irmão? Porque, só que no grego, a palavra bará, ela tinha um significado que era fazer do nada. Então, o bará, na linguagem grega, ela nos aproxima no princípio criou Deus. Então, o criar, aí esta palavra criar, que no grego era bará, significava fazer do nada. Então, esse Deus fez do nada os céus e a terra. É motivo de nós alegrarmos já, de louvarmos ao Senhor? Ele fez do nada. Ele fez do nada. Então, por isso, irmão, nós adoramos ao Senhor. Uma das coisas. Agora, lembrando que os céus, a língua original, significa em hebraico significa chamaim, com a terminação in, que indica no plural. No hebraico, isto mostra que há mais que um céu. Isso mostra que há mais que um céu. É bem verdade que, biblicamente, existem 3 céus. Então, o primeiro céu, o inferior, que é as nuvens. Nós olhamos e falamos, o céu está escuro, o céu está cinza, né? O céu está aberto, então é as nuvens. Atmosférico é o Aurônus. Aí depois vem o intermediário, que é o segundo céu, o universo. E o céu superior, que é a morada de Deus, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Viu? Então, biblicamente, existe 2 criações em uma só terra. A criação original e a criação restaurada. A terra original, a Bíblia fala sobre o jardim do Éden. Eu não vou entrar nessa área hoje, certo? Não vou entrar porque a área não dá. Então, em primeira instância, o que Deus fez de perfeito para Adão e para Eva era o jardim de Deus, porque era os planos de Deus fazer que eles vivessem uma vida
perfeita. Olha para você ver, irmão Edivaldo. Imagina uma terra que não precisava de chuva para regar a terra, e a terra dava continuamente. Existiu. É uma terra perfeita, uma terra perfeita. Você poderia comer sem a chuva para regar? sem a chuva para regar. Por quê? A Bíblia diz que era como um orvalho subia de noite. E ela regava a terra. Então Deus criou essa estrutura para a terra. Ela não precisava da chuva lá para... Mas depois, quando até foi Noé lá, que Deus promete para Noé que vai vir chuva, quando Deus fala para Noé, e Noé começa a construir a arca, e começa a pregar durante 100 anos, era loucura para o povo, porque o povo não via chuva, não existia chuva. Como alguém vai falar que vai cair chuva do céu, vai cair água do céu? Certo? Que a água brotava da própria terra, e ela, viu? Aquele próprio orvalho, certo? Ela regava a terra. Então quer dizer, desde a primeira terra até a segunda terra, vamos dizer assim, a terra original, e até esta agora, que nós estamos usufruindo, irmão, a perfeição é demais. Que seja o orvalho, ou que seja a chuva, o negócio funciona, né, irmão Mir? O negócio funciona. Então, é certo que há um poder sobrenatural para isso acontecer. Certa feita eu estava, irmão José, eu estava no trabalho, e o trabalho dependia de tempos bons. Eu ia fazer, eu não me lembro, parece que era um telhado que eu ia fazer. Era o irmão Manuel Ramos, um grande amigo da gente, lá do Ministério de São Mateus, lá da terceira divisão. Forte abraço se estiver vendo, que ele tem Facebook, né? Se viu, ou se vai ver. Ele fala comigo, eu falando, olha, tinha que chover logo hoje. Ele me repreendeu. Ô irmão Daniel, que é isso? Para com isso. Você não perguntou, você não ligou para o céu para perguntar para Jesus se você poderia marcar o seu serviço para aquela hora. Porque os planos de Deus já é existente. Certo? É Ele que sustenta a terra. Tudo que nela há. A Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele. Então há um domínio. Então Ele tem essa onisciência, onipresença, é ontem, hoje, amanhã e sempre. Certo? Então o domínio está onde? Sobre quem? Sobre Deus. Sim ou não? Eu olhei para aquele senhor, ancião já, tenho uma grande estima, aprendi muito, irmão. Quantas madrugadas eu ganhei de sono, sabe, irmão? Eu ficava a noite toda com a Bíblia, com esse homem, estudando a Bíblia. Noite toda. Que faculdade muitas vezes não ensinou, o irmão. Estou dando, a Bíblia diz que dá honra a quem tem honra. Ali, ninguém dá nada para o irmão, vai estudar a Bíblia, irmão, coisa boa. Ô, irmão, já viu isso aqui? Você já enxergou isso aqui? E é esse dia mesmo da estrutura de Deus sobre a chuva, eu não tinha enxergado ainda. Porque a gente faz tantos planos, né? E esquecemos de saber. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente fazer alguma coisa, a gente sempre fala, olha, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, isso vai acontecer. Porque hoje eu posso até estar sobre o equilíbrio. Eu até posso estar equilibrando. Mas o amanhã pertence a Deus. Ou daqui a pouco pertence a Deus. Segundos depois pertence a Deus. Então é isso que nós precisamos entender. Que há um Criador, um dominador.
certo? Seja ele para o estudioso, seja para o religioso, todos têm que crer que tem algo que é fundamental para a existência. E eu vou estudar com vocês muito em breve e vou mostrar para vocês base da Bíblia, que é o Espírito de Deus que ampara tudo, que sustenta tudo. Que é o Espírito de Deus que dá suporte para que tudo isso acontecer. Você quer ver uma coisa? Quem é que dá sustentabilidade para as plantas? Para ela nascer lá? Terra? Quem dá sustentabilidade para a terra? Quem dá sustentabilidade para a luz? Quem dá sustentabilidade para as nuvens lá de cima? O avião, o homem deu sustentabilidade, jogou lá o combustível e ficou lá em cima. O avião também é as turbinas, né? É a turbina, né? As turbinas, mas se não tiver o combustível, Ela para e vai todo mundo. certo? É claro que é vários fatores. Porém, pastor, mas que sustenta a planta é a terra. Mas quem sustenta a terra? Aí fala, mas é os minérios, tal, e cada um vai dar uma tese. Só que quem sustenta tem que ter um princípio. Concorda comigo? Precisa sair de algum lugar. Só pode eu dar continuidade ou ter uma firmeza se eu tenho um lugar que eu posso colocar as minhas bases. E essas bases estão baseadas em quê? Seja céu, seja terra, está baseado em quê? Irmão Daniel? Você pode observar uma coisa, a gente, vamos lá, estamos vivendo estamos em 2020, tirando os anos que foram antes de Cristo, certo? Aí a gente fala de algo simples, que todo mundo entende. Por exemplo, o Sol. O Sol é fogo, certo? Mas como que é formado o fogo? Precisa do combustível, do calor e do oxigênio. Os três causam uma reação em cadeia que é o fogo, certo? Por fim, uma hora o combustível acaba. Então, se acaba o combustível, acaba a reação em cadeia. Se acaba o oxigênio ou se acaba o calor, acaba a reação em cadeia e não tem mais fogo. E o Sol, todo esse tempo, continua da mesma forma, ou até mais forte. Aí vem uma pergunta. O que é que causou o calor do Sol começar a queimar? Então, qual é a quantidade de combustível que tem que nunca acaba? É sobre isso que nós falamos, sobre haja luz. O haja luz de Deus, então. Façais luz. Então, haja, do nada se houve luz. Aí nós vamos observar que isso no primeiro dia. No primeiro dia Deus fala, haja luz. Certo? E muitos pensam que não é o sol, tá, gente? Tem muitas pessoas que falam, não é o sol não. O sol, porque o sol foi feito no quarto dia. Mas vem cá, mesmo que o sol foi feito no quarto dia da criação, esta luz é chamada de luz cósmica. E a luz dos astros, Deus viu que essa luz era boa, na qual fez separação entre luz e treva. Chamou então noite e dia. Chamou Deus as trevas de noite e a luz de dia. No segundo dia, que coisa interessante, né? No segundo dia, no versículo 6, vai dizer lá, haja expansão das águas e haja separação entre as águas e águas.
Certo? Águas e águas. Então, vamos lá. Deus criou os céus, fez separação entre águas e águas. Vamos lá. Águas. Fala para mim aí águas que Deus separou. Haja a separação das águas. Hã? Doce e salgada? Vamos lá? Vamos para nós? Rios. Oceanos. Certo? Pelo qual hoje existem 3 oceanos, 7 mares e milenares de rios, toda a grandeza foram feitas pelo poder da palavra de Deus. Então vai lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai falar sobre isso. Você percebe que, vamos parar aí nas águas hoje? Vamos parar no segundo dia hoje, falando um pouquinho sobre Deus? Não? Vamos parar, que o horário já foi? Na próxima semana, sexta-feira, ou próxima semana, vamos ver o que fica melhor. Nós terminamos de falar sobre terceiro dia. Estou falando terceiro dia, irmão, porque eu estou falando da existência de Deus. Esse Deus é o Deus que criou. 3 oceanos, 7 mares e milenares de rios, lagos, certo? E o Senhor faz separação de águas. Sabe o que eu acho interessante? O rio nasce, tem rio que nasce um fiapinho de água aqui, ó, correndo. Daqui a pouco, como que vai falando aí, aqueles influentes, seus influentes, vem afluentes. Ele é o influente e os afluentes. Ou aqui também é volta à escola. Viu? É volta à escola. Um cordãozinho de água, ele torna-se num grande rio. É o Rio Tietê, no começo dele mesmo é água limpa. E é um riozinho. O pessoal vai lá, nada, pesca. E é um riozinho, a mina. Eu já tive o privilégio de ir em mina, você desacredita, nascendo do nada. Você fala, como pode? Você quer uma coisa interessante? Aonde é que você vê sempre cachoeira? Nos morros. E nas montanhas? As montanhas fazem assim, ó. E como é que você viu a cachoeira sair de lá? Eu já fui em nascente de águas, né? Que você via, eu já fui, tá? Embora a gente vê bastante na televisão, mas eu já fui em nascente de águas que ela se borbulha assim. A gente que já mexeu um pouquinho com obra, construção civil, né? Já cavar em algum lugar para fazer alguma sapata, alguma base e dar no olho d'água o negócio germinar água de dia e de noite. Aí você fala, onde está nascendo? Você não sabe onde está nascendo. Ela nasce do nada. Quem é que dá essa sustentabilidade para a terra? Esta força hoje mesmo eu com o Daniel me ajudar, nós vamos fazer o encanamento de uma caixa d'água. E interessante que nós fazemos, a pressão da caixa d'água, ela é pressão de nível. Então ela funciona de cima para baixo. A força dela vem de cima para baixo. Mas interessante, antes para ela funcionar, eu preciso de uma força que sustenta ela. Então a água não vai sair da caixa d'água se a caixa d'água não for cheia. A água não vai vir para a caixa d'água
se a Sabesp, se o sistema de tratamento de água não trazer de algum lugar. Muitas das vezes tem que bombear, base mecânica. Certo? Mas quem é que dá sustentabilidade? Viu? Que bombeia a água dos rios e dos mares. Falar, mas a água, preste bem atenção aí agora, eu quero parar por aqui. Por que a água dos rios corre todos, quantos, falei, milhares de rios? Né? Ela corre para onde? Aonde que ela termina? Nos mares. E por que E a água salgada não mistura com a doce. E por que ela não se... Não, Ela não mistura. preste bem atenção agora. Ela acaba se misturando, sim, ela se mistura, viu? Porém ela não se enche. Por que a água cai lá e não enche o mar? Quem falou para a água que é a divisa dela? E a água vai só até aquele lugar. Aquele ali é o lugar dela. Irmão, a sustentabilidade está num Deus Criador, ou seja, numa autoridade suprema. Nada mais do que o seu Criador. Ou melhor, a soberania total, nada mais não, a soberania total está num Deus Criador. E é por isso que muitas vezes nós precisamos ter livros que nos regem. E a palavra de Deus rege. Livro de Jó fala muito sobre isso. Viu? Eu sou amante do livro de Jó. Qualquer dia nós vamos estudar o livro de Jó aqui. Irmão Daniel, no dia de hoje, eu quero que o senhor faça aí uma conclusão para nós da Deus até o segundo dia. É simples, né? A gente observa e aprende que Deus, Ele está acima de tudo, de qualquer coisa, de todos, que hoje somos o que somos e estamos onde estamos, porque Ele é quem nos sustenta, e que tudo foi criado pelas mãos dele, né? Que Ele tem vários nomes, segundo o Antigo Testamento, mas que todos os nomes eram simplesmente para descrever Ele por algo que Ele fez, mas isso não diminui Ele ou podemos dizer que aumenta Ele. Não, Deus, Ele é soberano, Ele é eterno e Ele está acima de qualquer coisa. Deus, a gente acaba entendendo que hoje estamos aqui da forma que estamos porque Deus, Ele permitiu que tudo isso acontecesse. Então, resumindo, como a gente falou, Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é criador, Deus, Ele é Pai e tudo está no controle dele. É verdade que sobre Deus, pela consciência humana, nós sabemos muito pouco. Mas a palavra de Deus, ela vem e ela demonstra Deus de uma forma, ela mostra Deus, um Deus supremo, um Deus criador, um Deus dominador. Então é um Deus que fez, mas é um Deus que sustenta. Então por isso que nós precisamos descansar com esse Deus. Porque uma das coisas que a humanidade de hoje está tentando fazer as coisas para sustentabilidade, sim ou não? A humanidade de hoje está fazendo as coisas para sustentabilidade. Porém, Deus já sustenta. Deus já sustenta. Tudo que Ele fez, Ele sustenta. Na próxima aula, eu quero falar sobre a natureza de Deus. A natureza de Deus. O
que a Bíblia fala sobre a natureza de Deus. Eu vou falar também a natureza por meio da fé. Eu vou falar da natureza que a Bíblia fala, que Deus é Espírito, que Deus é luz, que Deus é amor, certo? Que Deus é paz, que Deus é fiel, que Deus é sábio, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é poderoso, que Deus é Espírito. Nós vamos falar sobre a natureza de Deus. Hoje nós falamos sobre a existência de Deus. Eu quero convidar aqui alguém também para falar o que entendeu sobre esse Deus da existência. Vou deixar aos irmãos que estão presentes, os 4, alguém quer falar sobre o Deus da existência para representar aqui rapidinho, de maneira simples e objetiva. A irmã Carol está vindo, glória a Deus. Para falar sobre Deus da existência? Sobre esse Deus, nós falamos hoje, que sustenta. Opa. Então, a gente compreendemos que Deus não é simplesmente um Deus, vamos dizer assim, mais um Deus. Ele é Deus de verdade, não é um Deus com D minúsculo. Ele é quem cria, ele que criou tudo, né, vamos dizer assim. Ele que dá vida onde não tem vida, ele que faz o que a gente fala, mas como isso? Mas como isso? Como que pode, por exemplo, como pode nascer uma nascente pequena e tornar grande? Como pode existir e falar haja e existir? Porque ele é um Deus que faz do nada. Ele fez os céus, que são vários céus, fez a terra e é isso. Irmã Kelly, então você vê o Deus que sustenta por carpinteiro ou por marceneiro. Aí o marceneiro tem uma ideia, né? Uma ideia. Eu vou fazer um banco. Aí ele precisa do quê? O que ele precisa para fazer um banco, o carpinteiro ou o marceneiro? Madeira. A matéria-prima, que é a sustentabilidade para que aquilo age. Se não tiver a madeira, não vai fazer o banco que o marceneiro está querendo. Em outras palavras, até na nossa inteligência, se Deus não dá a sustentabilidade, viu? Nada vai haver. Então, tudo Deus é quem dá a sustentabilidade. Então, a matéria-prima, quem dá? Deus. Né? Obrigado pela sua participação, irmã Kelly. Meu amado irmão, eu quero fazer um apelo para você. Você ainda que não entregou a vida a Jesus e ainda está duvidoso a que Deus servir, eu posso te dizer e afirmar que melhor é estar do lado do Todo-Poderoso, crer num Deus que sustenta todas as coisas. Se precisar do carro, Ele dá o carro. Se precisar da casa, Ele dá a casa. Se precisar da matéria-prima, é claro que nós entendemos, irmão, que tudo nós queremos também, nós queremos de graça, sim ou não? Nós temos um negócio que a gente quer tudo de graça, sabe, irmão Daniel? A gente quer ganhar, a gente quer ser favorecido, mas tudo na vida tem um preço. Olha, eu lembro que meu pai foi fazer uma congregação, os irmãos, possivelmente de Perdões, vai lembrar disso, lá da Pedra Negra, se não me engano. É a história que eu lembro de pequeno, viu, irmãos? Se tiver faltando algumas coisas, vocês me ajudam a completar essa história, porque eu sei que ela é real. Ia fazer a igreja da Pedra Negra, parece que o fazendeiro até doou a madeira, mas mandou tirar lá da mata. Aí falou, o crente não vai
E para o crente foi o quê? Deus preparou a madeira. Os irmãos arrumaram um trator, caminhão e foram lá na mata tirar. Foram lá na mata tirar. Se não me engano, irmão Francisco Venerano, irmão Tchau Vieira, irmão Aquiles, todos esses acredito que estavam junto, irmão Sebastião, que era dirigente da Pedra Negra, todos eles estavam presentes. Em outras palavras, olha, o fazendeiro olhou e falou assim: eu não vou mostrar, ele está querendo, eu vou dar lá na serra. Para os crentes, foi a vitória, foi ou não foi? Deus preparou a madeira. Irmão, para trabalhar no coração também, tem que ser Deus. Eu posso falar 24 horas ao seu coração, mas se Deus não tocar em você, você não vai fazer nada. A sua vida não vai ser transformada. Agora, a partir do momento que eu converso com você, falo com você, e o Espírito Santo de Deus quer te sustentar, a partir daquele momento, a palavra vai entrar no seu coração e vai convencer. E eu quero falar também daqueles que querem ser braço forte deste ministério, que querem ajudar nós. Seja... Depois. Pode fazer. Que quer ser o braço forte, eu não posso estar, eu não estou em tempo de pedir dízimo e oferta nas nossas igrejas, porque as nossas igrejas estão de quase porta fechada, né? Nós estamos nas lives e eu preciso, na verdade, de pessoas que ajudam esta história a continuar e mais longe. Nós estamos com igreja em São Paulo, igreja em Minas, pastor Jorge, graças a Deus até hoje, Deus tem sustentado, mas nós precisamos ajudar ele também. Mongaguá, nós estamos na reforma da igreja. Se você puder ser nosso braço forte, e Deus está te sustentando, dando condição, seja fiel a Deus. Faça aí um voto com o Senhor, faça um propósito com o Senhor. Você vai ver que Deus vai sustentar o seu propósito, porque nós servimos um Deus vivo e não um Deus morto. Nós servimos um Deus que eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Foi isso a palavra de hoje. Então aí, conta corrente, na conta corrente do Banco Itaú, agência 6065, conta 45522, dígito 9, telefone 11 98427 2424. Entre em contato conosco e quero já agradecer os irmãos que têm nos ajudado, seja em braço forte, agindo em ação, seja com a sua oferta. Continua sendo fiel ao Senhor. Nós vamos estar orando nesta hora. Curva a sua cabeça onde você estiver. Espírito Santo, eu creio que o Senhor é o Deus que sustenta toda a terra, todo o universo. Eu creio que o Senhor é aquele que está em todas as vidas, em todos os lares, em todas as famílias. Pai de poder, aquela que está convencendo o homem do pecado e aquela que está, aleluia, sustentando, Senhor, a parte financeira, a parte da saúde, sustentando esta vida, Senhor, para a Tua glória. Pai de amor, Deus de glória, esta vida que está aí, Senhor, ouvindo esta palavra, possa ser alcançado, Senhor, a Tua palavra na vida deles e fazendo sinais e prodígios, Senhor, sobre eles. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, as Tuas bênçãos, aleluia. Eu peço as Tuas maravilhas, ó Pai. Eu peço, Senhor, a Tua glória, a Tua majestade, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que te peço hoje e sempre. Amém. Chama para me orar para eles. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus também a vida do irmão Almir e irmã Eliane, missionária Eliane, evangelista Almir. Quero agradecer a Deus pela vida deles. E eu quero, de mão, eu quero fazer oração com poucos que nós temos aqui. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Nós vamos estar orando por eles agora. Vou pedir para eles. Amém? Amém, irmão? Vamos estar, a igreja de São Paulo vai estar orando por eles. Ao glória. Agradecer a Deus pela vida deles. Nós vamos estar orando. Pode deixar aí mesmo. O Daniel
Daniel, fica daí, hora daí, irmão Daniel. Irmãos, vou pedir para vocês levantar e vamos estender a mão sobre essa família aqui. Deus sabe de todas as coisas, tá, irmão? Glória a Deus. Pode orar, irmão. Meu Deus amado, Pai Sim. eterno, Em nome queremos te de agradecer, Jesus, meu eu quero Pai, pela agradecer, vida do Senhor, nosso pela irmão vida, Luiz, Senhor, nosso desses irmão dias Guilherme, que Deus amado. passaram, Que o Senhor vai, meu Pai, guardando, guiando, Pai, fortalecendo, onde Pai, eles estão, sustentando com as suas que a tua mãos, meu mão Pai, por forte onde possa quer ir que com eles eles, andem, Pai. por onde quer que Toda eles porta do caminhem, Deus inferno amado. possa cair por Que o terra. Senhor possa, meus Pai, amados, mulher, jogar tudo por que terra não toda obra de provém de ti, macumba, vai de cair por feitiçaria, terra. toda Toda noção influência do contrária, diabo meu Pai possa cair eterno. por terra. Tudo aquilo que não for do teu agrado, meu Deus amado, vai arrepender neste momento, meu Pai. Eu quero te pedir também, meu Deus amado, que abençoe a Thaís, o Hector, a Ariane, os filhos deles, por onde eles estiverem, meu Deus amado, por onde eles andem, meu Pai, capacite, dê entendimento, fortaleça, meu Pai, para que cada dia cresçam mais, meu Pai, no seu caminho, meu Deus amado, para que cada dia eles sejam mais fortalecidos, meu Pai, na tua palavra, meu Pai, que possam ouvir a tua voz, que possam sentir a tua presença, meu Pai eterno. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor abra as portas que estão fechadas, meu Pai, que o Senhor estenda, meu Pai, as suas mãos, meu Pai, em favor de cada um deles, meu Deus amado. Meu Deus, una a família, fortaleça, meu Pai, para que possam cada vez mais estar caminhando junto, meu Pai, obedecendo a tua palavra, ouvindo a tua voz, fazendo o teu querer e a tua vontade, meu Deus amado, porque o Senhor é quem pode agir e quem pode operar. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor vá, meu Deus amado, operando um milagre, papai, porque o Senhor é quem pode agir, meu Deus amado. Continue, meu Deus amado, cada vez mais e mais, meu Pai, abençoando a vida deles, meu Pai eterno, pois o Senhor, meu Pai, é quem pode agir e quem pode operar, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos leve em segurança, meu Pai, em todos os momentos e em todo lugar que for, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer todos os ouvintes que participaram conosco. Logo mais, fique aí atento. Logo mais nós vamos ter a nossa web rádio, já está quase pronto, viu? Vai chegar aí no celular e vai ser uma bênção. Divulgue as nossas redes sociais. Missões de Paz no Facebook, YouTube, AD Missões de Paz, no Instagram, é isso mesmo? Instagram, @ AD Missões de Paz, amém? Hashtag Missão no Lar. Deixa eu falar com você de São Paulo. Segunda-feira, todas as segunda-feira, é dia de culto no lar. Você, Missões de Paz, seja Missões de Paz, Mongaguá, São Paulo ou em Minas Gerais, é dia de culto no lar, culto da família, Missões no Lar. Hashtag. Se estiver fazendo culto, quiser colocar no seu Facebook ao vivo, pode colocar. Mas se não, faz assim. Eu peço que você coloque lá. Hashtag Missão no Lar. Missão no Lar. Amém? Deus abençoe. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso. Naquele que nos fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, te sustentando. Quantos pode dizer amém? Amém. Terminado.